sociedade, filtro. Conheço cinza. Cinza Sim, aqui. Já estou inscrito. Entrou, Silvio. Bom, então eu só vou Sim, já está antes de passar a palavra para o nosso diretor cultural, Antônio Carlos Aguiar. Eu vou cumprimentar a todos que estão e a todas que estão nos assistindo. Hoje temos uma figura muito ilustre aqui. Antônio Carlos Aguiar vai fazer a devida apresentação para tratar de um tema, acho que perguntas, pelo menos eu tenho várias, porque é um tema palpitante nesse momento de pandemia. Qual é, afinal, a natureza jurídica do acordo trabalhista? É transação? Que tipo de negócio jurídico? Se é negócio jurídico, se é sentença, enfim. Acho que as perguntas serão várias e as respostas eu não tenho a menor dúvida de que serão sensacionais. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você, o Antônio Carlos, que a gente aqui no Cinza chama de Cacá, e muitos dos amigos que estão assistindo também devem chamá-lo de Cacá, para que você faça as devidas apresentações. A palavra é sua. Obrigada. Boa noite, presidente, minha grande querida amiga Gisela. Realmente, hoje é um prazer a gente estar aqui e poder ouvir aí o nosso querido amigo, meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, professor Rodolfo Pamplona, que, além de jurista, professor, escritor, também é poeta e músico, né? E no site dele, que eu, na verdade, coloco até todo mundo para poder entrar, que é rodolfopampronafilho.com.br, deixa claro que, além disso, também é pai, amigo e grande incentivador. E é incentivador mesmo, né? Eu, inclusive, já participei de algumas lives que ele me convidou, junto com alguns alunos dele, e realmente é uma figura maravilhosa. Se pegar o currículo dele, vou dar uma passada rápida, porque senão a gente ia ficar a aula inteira aqui falando do currículo, mas ele é titular de Direito Civil e Processual do Trabalho na Universidade de Salvador, professor adjunto de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia, coordenador dos cursos de especialização em Direito Civil, Direito do Processo do Trabalho na Faculdade Baiana de Direito, coordenador do curso de especialização online em Direito do Processo do Trabalho no SERS, é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, foi, inclusive, presidente da academia, é membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil. A grande sacada do professor Rodolfo é que ele, além de conhecer profundamente direito do trabalho, ele, na verdade, navega muito bem nessa questão de direito civil. E quando a gente fala aqui de teoria da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia, nada como alguém que realmente conheça o direito civil e possa nos dar essa noção mais concreta do direito. E aí a gente não fica só com aquela visão mais instantânea, visão mais limitada do direito do trabalho, mas essa amplitude nos dá a possibilidade de enxergar o direito realmente maior e com uma lupa grande para a solução de todos esses novos problemas que são nos colocados no dia a dia. Além de tudo, é um cara absolutamente, eu ia falar antenado, mas antenado eu entrego a idade, né? É um cara muito próximo desse mundo virtual e com várias lives. Para trazê-lo hoje aqui foi uma dificuldade, porque esse homem tem agenda aí lotada até o ano que vem. Enfim, meu querido amigo, professor Pamplona, a palavra é sua, estamos todos aqui para ouvi-lo e logo em seguida vamos, como a Gisela disse, realmente apresentar aí várias perguntas, porque realmente o assunto é muito palpitante. A palavra é sua, meu querido amigo. Meu estimado amigo Antônio Carlos, para a doutora Gisela também, eu quero dizer da minha honra, minha satisfação de bater esse papo aqui no Cinza. Quero dizer que eu estou acompanhando aqui, eu estou falando nesse momento pelo meu celular, mas estou acompanhando no notebook também aqui no chat. Estou vendo aqui meu amigo Lauro de Campos, que é do Sejusc Sul, do TRT de São Paulo. Estou vendo a doutora Fabiana Pereira, lá de Presidente Prudente, né, que é também
preciso conhecê-la pessoalmente, mas já conheci aqui nas lives, estou esperando essa oportunidade ansiosamente. Estou aqui muito feliz de ver aqui a doutora Taube Goldenberg, que eu não vejo há muitos anos, mais do que eu poderia confessar, né? E aqui eu a conheci na época da PUC. Aí eu estava aqui conversando nos bastidores com o querido Aguiar e com a doutora Gisela sobre as minhas experiências na PUC, dizendo, poxa, que mundo pequeno, que bom reencontrar aqui. Quero dizer a todos e todas que eu estou disponível sempre. Aqui vocês podem me procurar também no Instagram, o meu perfil no Instagram é R Pamplona Filho. Me siga lá, para mim vai ser uma honra, um prazer, um privilégio trocar informações contigo. Eu faço várias postagens por dia, então, e sou eu mesmo, lá não é assessoria, não. Então, pode mandar um abraço a todos aqui, né? E podem me seguir lá, que eu vou responder, mandar mensagem em box. Será um prazer mesmo, né? Eu estou nessa fase nova, né? Porque a gente está aqui nessa pandemia, no isolamento, aí eu passei a abrir minha agenda, né? Para todos, e eu estou completando aí, estou pertinho aí das 300 lives, então eu fico brincando, o pessoal me chamava de rei das lives, eu disse, aí depois o meu amigo Fabiano Coelho disse assim, não, você não é mais rei das lives, não. Você é papa das lives, porque rei tem um monte, né? E aí 300 lives não é para qualquer um, mas, na verdade, decorre um pouco da minha filosofia de vida, né? Eu sempre repito uma máxima de Gandhi, né? Quem não vive para servir não serve para viver. Gandhi, que seria aniversário dele aqui, o último dia 2 de outubro, né? Então, eu gosto de ter a oportunidade de servir. E eu tenho servido através das lives de toda forma, sabe? Eu moro num flat pequenininho aqui, né? E aí eu tenho que fazer uma oportunidade assim de vou comer alguma coisa, aí eu vejo tantas pequenas empresas lutando, né, para sobreviver nessa pandemia, porque estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Então, eu acabei virando, eu vi a doutora Taube destacando, virei blogueiro gourmet por causa disso, estou agora com essa função, né, porque toda vez que acho uma comida que eu acho que é interessante, aí eu tiro foto, posto, aí o pessoal começa a ganhar 100, 200, 500 seguidores, e aí eles conseguem vender o produto dele para mim, e faço. As pessoas acham estranho isso, porque eu não cobro absolutamente nada, eu faço realmente pela ideia de servir, né? As pessoas já mandam para mim, vem cá, o senhor cobra coisa, mas eu não cobro não, meu amigo. Eu quero prestar minha solidariedade para que a gente possa sair junto dessa período de pandemia. E bater esse papo agora essa noite vai ser muito interessante, né? Porque eu vou trazer um pouco a minha base de direito civil e aplicá-la no campo do direito do trabalho, né? Porque o nosso tema é teoria da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia. E a gente precisa explicar como é que nasce a teoria da imprevisão, pelo menos na contemporaneidade, né? Para que a gente possa, talvez, ajustar de determinadas premissas teóricas que não podem ser desprezadas. E, nesse ponto, é preciso entender que, quando você fala sobre teoria da imprevisão, você precisa revisar um pouco a principiologia do direito civil. E, na verdade, trabalhar os dois princípios fundamentais do direito civil são a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos. A força obrigatória dos contratos que se enunciava através de uma máxima por todos conhecidas, chamada o pacta sunt servanda, a ideia de que o contrato faz lei entre as partes. E quando você direciona a sua vontade para a realização de uma determinada obrigação, de uma ou mais obrigações, você vai ter, nessa oportunidade, a situação de ter de cumprir, ou seja, porque é uma compulsoriedade dentro dessa direcionamento da vontade. Só que as pessoas ensinavam pacta sunt servanda, isso é um princípio milenar que vem do direito romano, mas a partir da Idade Média, as pessoas começaram talvez a distorcer, né, a sua essência e ver aquilo que era princípio e interpretar como dogma, né? A ideia de que o contrato faz lei entre as partes como se fosse algo absoluto, sem nenhum tipo de flexibilização. E aí, o que é que a gente tem? Entrando para o século XX, né, estou dando saltos históricos propositalmente,
para a gente poder discutir isso na pandemia. Entrando no século XX, né, as pessoas tinham esquecido da teoria da imprevisão ou da possibilidade da flexibilização do Pacta Sunt Servanda, mas com o final da Primeira Guerra Mundial, na França, né, a gente conversava aqui sobre o nosso amigo e confrade, professor Renato Rua de Almeida, que homenageia muito o pensamento francês, aí ele dizia que, olha, neste ponto é preciso entender que no pós-Primeira Guerra, e a Primeira Guerra Mundial ela teve uma grande repercussão, porque literalmente a Primeira Guerra Mundial, algo que a gente estuda para quem é do mundo nerd e vai estudar, por exemplo, essas séries da Netflix. Outro dia estava vendo o Peaky Blinders, né? Assistindo, que é justamente do final da Primeira Guerra Mundial, né? Peaky Blinders, né? Exatamente uma série sobre isso, né? A gente vê no pós-Primeira Guerra, né, a necessidade de revisar a ideia de força obrigatória dos contratos. Por quê? Porque havia muitos contratos pactuados antes da guerra, que no pós-guerra as pessoas queriam exigir o seu cumprimento. Ora, exigir o cumprimento quando houve uma modificação substancial da equação econômica que gerou os deveres e obrigações, soava como algo exagerado. A ideia do summum ius, summum iuria, né? A ideia de que aplicar o direito de forma estrita geraria a perfeita injustiça. E dentro desse contexto francês do pós-Primeira Guerra, surge ou renasce das cinzas, tal qual o Fênix, a ideia da teoria da imprevisão, consubstanciada, e aí, por isso, toda essa referência histórica, num pronunciamento legislativo chamado da Lei Fayot. A Lei Fayot, na verdade, fazia ressuscitar a ideia da teoria da imprevisão no seu contexto originário, né? De imaginar que haveria em todo negócio jurídico de trato sucessivo uma cláusula implícita chamada de cláusula rebus sic stantibus, né? Que diz respeito à ideia de, eu tenho um pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Eu tenho que o contrato faz lei entre as partes, o contrato é feito para ser cumprido, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Essa é a base do sistema normativo. Dizer, neste ponto, que, ora, se houve uma mudança substancial do negócio jurídico, o contrato poderia deixar de ser exigível justamente porque o suporte fático, expressão que Pontes de Miranda gostava tanto para o direito brasileiro, o suporte fático foi modificado. E essa modificação gerava a possibilidade de inexigibilidade da relação contratual. Me permita fazer um parênteses que eu vi aqui, que entrou no YouTube também a doutora Larissa Leite Freitas, né, que tem sido uma assessora informal minha, me ajudado de forma imensa. Sou extremamente grato a essa jovem, né, que tem feito download das minhas lives. Se estamos chegando ela vai dizer a data, ela sabe o número preciso mais do que eu. Larissa, depois você escreve aqui, essa live é a live número qual, porque eu não sei. Eu estou perto de 300, é 290 e fração, ela que sabe aí, porque ela encaminha para a minha assessoria de comunicação, e aí elas baixam lá no canal do YouTube uma jovem que eu conheci numa palestra e se tornou uma amiga, uma filha, uma pessoa que merece toda a minha consideração. E aí, o que é? Já fiz a homenagem a ela, e aí eu vou trabalhar especificamente na noção dessa concepção originária. Ou seja, o contrato é feito para ser cumprido, enquanto as coisas... Eu já estourei, então, ela sabe mais do que eu. Essa é minha live número 302, então. Já baixei, já passei da 300ª. Então, neste ponto, eu perdi a conta já. Então, o que acontece? Essa noção, que é da França,
do início do século XX, naturalmente não estava, né, prevista no Código Civil de 16. Por quê? Ora, o Código Civil 16 não é de 16. O Código Civil 16 decorre de um projeto apresentado por Clóvis Bevilacqua em 1899, inspirado no projeto anteriormente rejeitado de seu colega da Faculdade de Direito de Recife, Coelho Rodrigues, e de 1894. O Código Civil de 16 é, sem sombra de dúvida, um marco teórico, um colosso legislativo, mas era um código que, na verdade, a professora Judite Martins Costa, né, ela dizia no seu livro Diretrizes Teóricas sobre o novo Código Civil que realmente era o Código Civil 16, ele só pensava em 5 personagens, eu digo, 5 homens, né? O pai de família, o proprietário, o contratante, o possuidor e o testador. Se você não se enquadrasse nesses perfis, que queime no mármore do inferno, né? Essa era a lógica. Então, é preciso compreender isso historicamente, porque, e é natural, era um código de um país recém-saído da escravidão, machista, misógino, excludente, né? Numa concepção absolutamente diferente da nossa contemporaneidade. E por isso que o Código Civil foi passando, embora de 16, ele foi passando por modificações durante muito tempo, né? Seja com a ideia dos microsistemas jurídicos, seja com a ideia, possivelmente, de modificação do seu texto, como foi com os prazos de prescrição, com a lei de introdução, e o próprio Estatuto da Mulher Casada, em 62. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Código Civil 16 morreu com o Código Civil de 2002, né, que entrou em vigência em 2003. O Código Civil 16 nunca teve uma palavra sobre teoria da imprevisão. Mais do que isso, o Código Civil 16 era calcado no nominalismo, né? Com o nominalismo, né? Na ideia especificamente de que procura correção monetária no Código Civil. Não tem. Não tem. Você emprestava 1.000, tinha que devolver 1.000, no máximo podia pensar na questão dos juros, que não extrapolassem a lei de usura. O Código Civil era todo feito com base na ideia de um contrato é feito para ser cumprido como se contém. Por que eu me toquei nesse assunto? Porque, pensando como advogados, pensando como profissionais do direito, nós temos que saber que correção monetária no direito brasileiro começa como construção jurisprudencial, decorrente necessariamente da teoria da imprevisão. Por quê? Porque, para quem, não a doutora Gisela, que é novinha, mas eu e o Antônio Carlos, que somos coroas, né, nós podemos dizer lá que quem atuou no direito dos anos 80, né, se lembra da lei do inquilinato, que mudava todo ano, na época do governo Sarney, e a hiperinflação, nós tínhamos dificuldade, precisou com um microsistema, porque foi a jurisprudência que reconheceu a necessidade de correção monetária. Correção monetária como lei é coisa do golpe militar dos anos 60 para cá. Então, nós vivemos todo um período com base no nominalismo. E se conseguia correções ou atualizações de contratos no Poder Judiciário com base na teoria da imprevisão, com base na cláusula rebus sic stantibus. Isso é bem interessante porque a construção doutrinária ela só vai se tornar direito positivo com o Código Civil de 2002. Só que quando você olha o Código Civil de 2002, você procura lá a teoria da imprevisão, não acha. Procura a revisão contratual, não acha. Procura a cláusula rebus sic stantibus, não acha. E aí, onde é que está lá? Está. Só que o Código Civil de 2002, e isto é algo que também pode ser atribuído à genialidade de Miguel Reale, resgatou a principiologia e, na verdade, a origem do Instituto. O contrato é feito para ser cumprido, enquanto as coisas continuam da mesma forma. Se não continuam, é possível extinguir o contrato. E a teoria da imprevisão entra no Código Civil 2002
com outro nome. Anote aí, resolução por onerosidade excessiva. Resolução é extinção. É extinção do contrato por impossibilidade de cumprimento. Resolução, é extinção do contrato por inexecução. E aí, o que é que nós temos efetivamente? A ideia do reconhecimento dessa teoria da imprevisão a justificar que um contrato que tenha mudado substancialmente a equação econômica possa ser declarado inexigível, possa não ser mais objeto de cumprimento, possa ser extinto. Uma resolução por uma onerosidade excessiva. E aí, queridos, o que é que nós temos? Porque nossa live é teoria da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia. Por que eu coloquei isso? Porque a gente precisa entender que um contrato é um negócio jurídico e a resolução por onerosidade excessiva sofre ao efeito, sob a influência da teoria geral dos negócios jurídicos. E justamente por causa de um princípio dos negócios jurídicos, que é o princípio da conservação do negócio jurídico, a resolução por onerosidade excessiva é flexibilizada para admitir que, se a parte beneficiária, olha só, se a parte beneficiária dessa desproporção se comprometer a pagar a diferença, reequacionar o contrato, este contrato que poderia ser extinto vai poder ser continuado já com a nova equação. E isso é óbvio que é fruto de um negócio jurídico que estabelece uma nova ação, extingue a relação jurídica obrigacional, né, para estabelecer novas obrigações, extinguindo as anteriores. Por quê? Porque quando um não quer, dois não bicam. Então, a ideia é que se aproximem as partes, reequacionando, trazendo isso. A lógica do Código Civil é essa. Só que, nesse meio tempo, antes de eu entrar na parte trabalhista, nós tivemos o advento, talvez, daquele que seja o mais avançado diploma normativo brasileiro, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor, que vai além da nossa aniversariante hoje, Constituição de 88. Né? Hoje completam-se 32 anos da nossa Constituição. E aí, o que é que nós temos? Em 94, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, traz como um dos direitos do consumidor a possibilidade de revisão do contrato. E isso por causa da noção de vulnerabilidade, né? Justamente para evitar o abuso do poder econômico. E aí, o que é que a gente chega nesse momento? Com o Código Civil falando não em revisão, mas em resolução, com possibilidade de continuidade do contrato, se a parte oferecer o valor. E com o CDC falando da possibilidade de revisão, inclusive judicial, nós passamos a viver, na época da pandemia, e aí já entrando na pandemia, um fenômeno estranho, ou um fenômeno que a gente precisa destacar, que está distorcido, que é a atuação, muitas vezes, pelo Ministério Público para discutir determinadas relações contratuais de mensalidades escolares, de contratos de aluguel, e aí, às vezes, propugnando por reduções lineares, 10%, 20%, 30%, 50%. Isso é algo que, com base no CDC, é possível, com base no Código Civil, não o é. E aí, nessa relação de consumo, nós precisamos compreender efetivamente o que está se fazendo. Só que a gente precisa perceber que essa solução, que decorre, às vezes, de um voluntarismo judiciário, né? Não quero usar a expressão ativismo, né? De não, eu vou resolver isso, na verdade, ela não resolve. Por quê? Porque há determinadas situações em que estamos todos
na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. E aí, dar uma solução linear para todos os consumidores, seja de mensalidades escolares, seja de locadores, locatários, é algo que, na verdade, pode gerar uma suma iure. E o que é que tudo isso tem a ver com a área trabalhista? Estou terminando, né? Espero não ter extrapolado demais o tempo. Né? É que a teoria da imprevisão ela pode ser aplicável para as relações de trabalho. Perceba que nós temos previsão legal específica de uma aplicação da teoria da previsão lá nos dissídios coletivos com o dissídio coletivo de revisão. Claro que ela perdeu o sentido há algum tempo, porque ele exige que a norma tenha decorrido pelo menos um ano, e na prática as normas coletivas só têm um ano, mas teoricamente podem ser de 2 e até prorrogável pelo mesmo período. Né? Mas temos lá uma previsão específica. Então, não é algo que se possa dizer que esteja fechado. Mas a gente precisa entender um outro lado da moeda. A gente precisa compreender que a noção de uma teoria da imprevisão é algo que, se é para ser aplicado em algum momento, o é nesse momento da pandemia. Porque na pandemia, se alguém chegasse em dezembro com uma profecia apocalíptica de que a gente ia passar mais de 150 dias trancados em casa, ninguém acreditaria. O cara surtou, pirou, viajou na maionese. Ou seja, o improvável, o inviável, o impossível tornou-se realidade. E a gente vê a necessidade de uma disciplina jurídica mais adequada, principalmente no campo das relações de trabalho, pela pandemia de medidas provisórias que nós vivemos. Né? Seja a 927, 936, 944, 945, 946, acho que não é o corte epistemológico da nossa exposição, embora eu possa falar sobre tudo. Mas o que a gente precisa dizer? E aí eu e o Antônio Carlos, a gente pode dizer isso com um certo orgulho, né? Que depois da reforma trabalhista, o direito do trabalho estava meio escanteado, estava meio sem moral. Né? A gente sempre estava propugnando uma nova visão de direito de trabalho, um direito de trabalho 4.0, que Antônio Carlos tem esse livro maravilhoso, né? Mas perceba, nesse ponto, essa perspectiva, né? Esses textos maravilhosos, né? A gente estava buscando um protagonismo que o direito do trabalho nunca deveria ter deixado. Bem, ele voltou ao estrelato com a pandemia. A noção de diversos ramos é algo evidente. E aí, pensar na aplicação da teoria da previsão para as relações jurídicas de direito material trabalhista é algo que pode ser extremamente complexo e eu não tenho muita simpatia, não. Por quê? Porque nós temos todo um sistema normativo de dirigismo contratual, né, que vai trabalhar, talvez, no campo da autonomia coletiva da vontade e não nesse campo que os sujeitos não estão numa posição de igualdade, não estão com paridade de armas, e nesse ponto é algo que vai soar muito estranho imaginar essa aplicação e converso que, como juiz, não veria com bons olhos. Ao contrário do campo da relação jurídica processual. Já estou arrematando. Que é a grande discussão. A aplicação da teoria da imprevisão para rediscutir acordos celebrados antes da pandemia e cujo cumprimento passou a ser nesse período que a gente está vivendo. E aí é uma discussão sobre o inadimplemento, uma discussão sobre as cláusulas. É possível? A resposta é positiva. É possível. Mas cabe ao magistrado ficar alterando condições de pagamento ou alterando valores nesse ponto? A resposta é um sonoro não. Por quê? Não somente pela perspectiva da legislação processual trabalhista, que entende que o acordo faz lei entre as partes, não somente com o acordo, todo acordo faz, mas tem a força, o manto da coisa julgada, mas por outra uma circunstância. É preciso entender que, ainda que reconheçamos que há quase uma paridade de armas pela devida assistência dos advogados, o juiz tem que cumprir a coisa julgada.
O juiz tem que cumprir como ela se contém. Então, na verdade, nós temos, na teoria da imprevisão, um mote perfeito para a rediscussão. O momento é de empoderamento, não do juiz, mas sim do profissional da advocacia para o campo da negociação. Ou seja, alguns processos que eu estou tendo na condição de magistrado, eu incluo o processo em pauta para que a gente possa negociar antes de dar início a uma execução por um inadimplemento. Por quê? Porque nós podemos verificar discussão de valores, de parcelas, mas o que é importante destacar é que, se a parte não aceita no campo da ponderação, e por isso é preciso prestigiar e buscar técnicas de mediação, de conciliação, se nesse ponto a parte não concilia, só cabe ao juiz executar o acordo, e se a parte não tem dinheiro, vai ser uma execução frustrada. Eu consigo achar espaço para, sim, haver uma, vamos dizer assim, relevar uma execução da cláusula penal, se a gente demonstra efetivamente que o descumprimento se deu pela pandemia, e não é simplesmente invocar, é provar, porque nós temos empresas que estão, na verdade, prestigiadas com a pandemia. É só questionar hospitais, farmácias, mercados, né? As empresas delivery. Então, a gente tem que analisar. É diferente do barzinho, do restaurante que teve que fechar, não conseguiu fazer delivery e está fechado desde o começo da pandemia, e só agora, nessas medidas de reabertura, que são setorializadas, que são regionalizadas, a gente pode verificar onde isso está acontecendo. Aqui em Salvador, o negócio aqui é jogo duro, entende? As empresas estão abrindo aos pouquinhos para uma cidade que é turística, né? Então, a maior parte dos restaurantes ficou literalmente fechado. A maior parte dos bares ficou literalmente fechado, sem pensar em alternativas de delivery. Então, parece-nos que é uma situação que possa demonstrar, eu tive que pagar os empregados, eu não estou, se eu quero fazer o Master Júnior, faz, mas eu não tenho dinheiro. E nessas circunstâncias, demonstrado isso, a gente poderia pensar em afastar a cláusula penal, porque agora tem que ser na base do direito civil, né? Porque cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Então, é possível afastar, não a prestação principal, né? A cláusula penal. E, só para dizer que não falei de flores, para poder ser o mais abrangente possível, há colegas que têm uma simpatia, e eu sei que o TRT da 23ª, TRT da 24ª, tem, inclusive, provimentos nesse sentido, né? De fazer uma aplicação analógica da execução de título extrajudicial, né? Na ideia de paga 30%, divide o restante em 6 parcelas com juros e correção monetária pela inexistência de prejuízo. Mas essa é uma aplicação que tem que ser muito excepcional mesmo. Na minha vida toda como magistrado, eu só fiz isso uma única vez. Mas por quê? Porque, na verdade, há uma vedação expressa. A próprio CPC diz que não é aplicável para a execução de título judicial. Ou seja, na verdade, a fundamentação é uma fundamentação de equidade, né, como a situação de aplicação analógica, né, mesmo reconhecendo que a aplicação direta não seria possível, né? Com isso, eu acredito ter dado uma visão geral, tanto do direito civil, do direito consumidor e do direito do trabalho, e aí quero abrir para as perguntas. Agora manda o comandante Antônio Carlos e a doutora Gisela. Estou à disposição. Eu tenho umas provocaçõezinhas aqui, porque enfim, esse assunto na área trabalhista, acho que talvez agora as pessoas sejam, vamos dizer, um pouco mais conformadas com os entendimentos, a gente já sabe um pouquinho como uma ou outra região, um ou outro magistrado entende, e aqui no aspecto prático, não no aspecto acadêmico, né? E um dos argumentos mais contundentes que eu tenho me deparado, em especial na 4ª região, tem alguns processos lá, é de que no momento em que o juiz
homologa o acordo trabalhista, a natureza dele se transmudaria para uma sentença transitada de julgado, né? Então, a gente não estaria mais falando de um negócio jurídico de direito material, e sim de uma sentença transitada de julgado. Eu queria saber a tua opinião, né? Porque a CLT, de fato, tem... Eu que fala respeito disso, os colegas da TRT da 4ª Região, eu fiz várias lives com colegas lá, fiz com o Francisco Rossal, fiz com a Valdete, fiz também com... Fiz vários colegas, tenho todo o respeito, fiz com o Rodrigo, né? Fiz com vários colegas, tenho todo o respeito, a melhor relação possível, mas não concordo. Parece-nos que achar que um acordo judicial pela chancela do Poder Judiciário, que ganha a força de conjugado, teria uma transmutação da sua natureza, é um exagero. E não corresponde à realidade. Por uma questão muito simples, minha querida. Se nós estivéssemos falando de prática de ato processual, se pagamento fosse ato processual, né, quando o CNJ suspendeu os prazos, estariam suspensos os prazos para pagamento. E não é. Pagamento é ato material, é ato jurídico decorrente do negócio jurídico. Então, com todo o respeito, máxima permissa venia, eu não concordo. E aí, nesse ponto, eu digo que era perfeitamente possível. O que há é preciso entender também as peculiaridades. É um aspecto, muitas vezes, de resistência regional, né? Nós temos tribunais que têm um perfil mais de satisfação dos créditos trabalhistas. O TRT da 4ª Região talvez seja o melhor exemplo disso, né? Mas isso, em outros regionais, ao contrário, tem sido bem aceita a tese. Então, essa é uma matéria para uniformização pelo TST. Aqui o doutor Felipe Melo está escrevendo aqui no chat, por exemplo, que o que eu falei, o parcelamento 916 tem sido bem recebido nas horas que atua. Não sei qual é a região, mas é justamente isso. Nós temos visto em alguns regionais essa aceitação, né? E outros absolutamente refratários, né? O TRT da 4ª é refratário, o TRT da 3ª é refratário, o TRT da 23ª é aceita, a 24ª aceita. Aqui na 5ª Região é meio dividido. Então, isso realmente varia e é matéria que precisa de uniformização jurisprudencial. Doutor Felipe, se eu puder me dizer qual regional que o senhor atua, é bom que a gente dê uma informação ainda mais precisa. Eu tenho uma outra pergunta também, porque a gente está falando em teoria da imprevisão, e se a gente falar na aplicação da teoria da imprevisão... Aqui, ó, doutor Felipe, que deu testemunho, TRT da 15ª e 2ª, então, São Paulo, e também Goiás, TRT da 18ª, ou seja, já tem um âmbito de atuação bem amplo, né, e mostra isso que eu estou dizendo. Ainda bem, se me permite, doutor Felipe, o senhor vai funcionar que nem aquele antigo personagem do Chico Anísio, que é o Pantaleão e a Terta. Estou dizendo, estou mentindo, Terta? Aí, doutor Felipe é a minha Terta e diz assim, não, está falando a verdade, Pantaleão. É isso aí. Eu ia perguntar... Fique à vontade. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas agora eu acho que eu perdi a... Gisela, enquanto você procura aí, deixa eu perguntar para o Pamplona. Você fala de paridade de armas e essa questão do... Eu queria que você levantasse de um aspecto muito interessante aqui, porque quando a gente fala de teoria de imprevisão, mas o contrato de trabalho ele está ligado à questão do risco do negócio, né? Então, e é um contrato sucessivo, é um contrato de realidade e o risco do negócio. Será que se aplicaria, ou essa questão da paridade de armas necessitaria de uma contrapartida coletiva, onde obrigatoriamente tivesse um espaço do outro lado de garantia de um coletivo dos trabalhadores e não de uma situação individualizada? Sua pergunta é importantíssima, excelente e extremamente pertinente. É preciso entender que a lógica da paridade de armas é evidente. Por isso que eu tenho tanta resistência e não vejo efetivamente com bons olhos a ideia de uma aplicação da teoria da imprevisão na relação jurídica de direito material por uma via individual, né? Não vejo o menor problema, sim, pelo campo da negociação coletiva, até mesmo pelos novos paradigmas pós
Lei 13.467, na ideia de prevalência negociado sobre o legislado. Não vejo problema nesse ponto pela via negocial coletiva. Mas aí, na verdade, é o campo das salvaguardas e negociações que podem estabelecer outros benefícios para a categoria, né? E por isso é que parece-me que, para pensar em teoria da imprevisão, roots, né, teoria da previsão, raiz mesmo, para o processo de trabalho, para a disciplina jurídica das relações de trabalho, só no processo do trabalho, por causa da paridade que é assegurada nesse ponto pela atuação dos profissionais da advocacia. Afinal, nós não estamos mais numa relação em que há uma subordinação, nem uma vulnerabilidade nessa relação, mas simplesmente uma execução de uma sentença. Interessante essa questão da paridade, de fato, né? Porque se a gente pensar também, essa análise ela poderia se estender para as ações civis públicas, né? Sem sombra de dúvida. No campo da ação civil pública, quando nós pensamos numa atuação através do Ministério Público do Trabalho ou através de um sindicato, né, pensando na tutela de um direito coletivo, sim, é possível vislumbrar uma prestação jurisdicional diferenciada. É preciso lembrar sempre que, quando nós trabalhamos com direitos e interesses transindividuais, o campo, digamos assim, é muito mais amplo de aplicação do direito do que na concepção meramente individualística. Gisela, só para eu manter aqui ainda esse assunto. E os autossuficientes, Pamplona, se enquadrariam aí na paridade de armas ou não? Bem, quando a gente pensa, né, nessa figura do empregado hipersuficiente, nessa expressão que se cunhou, temos nele um campo diferenciado de negociação que equivale ao campo da negociação coletiva pela via individual. Então, sim, aí a resposta tem que ser positiva, porque a partir do momento em que eu reconheço que ele pode negociar diretamente, tal qual como se tivesse assistido por uma entidade sindical, aí, e se eu defendo a possibilidade de entidade sindical, para mim é uma consequência lógica. Aí é a relação, né, de uma sequência. Você vai entrar nas questões das contrapartidas, né? Aí que fica um pouco mais complicado, né? Porque daí mas perceba que a noção de contrapartida vai ser um dado interessante, porque a gente está acostumado com a ideia da contrapartida na negociação coletiva propriamente dita, porque os sindicatos não entram abrindo mão de interesses ou direitos assim gratuitamente, né? A própria, digamos assim, a próprio teste da condição do hipersuficiente vai estar nisso. Quando a gente começar a ver hipersuficientes que não são tão hipersuficientes assim, imaginar que alguém que ganhe 11 mil reais, né, é necessariamente alguém que pode abrir mão de direitos ou da sua condição de vulnerabilidade, e aí, se começarmos a ver negócios jurídicos de hipersuficientes sem nenhuma contrapartida, talvez a próprio Instituto sofra balanços aí, sofra alguns estremecimentos. Sem dúvida, vai ter que passar por isso, não tenha dúvida. Agora, tem uma questão também, né? Quando a gente pensa em teoria da imprevisão na pandemia, como é que fica, por exemplo, claro, indo de certa forma para um extremo, mas só para esgarçar os conceitos, né? Vamos pensar aí na indústria de álcool gel, né? Quer dizer, em tese, o que é a imprevisão, né? Quer dizer, a lógica da imprevisão é verificar. Né? A lógica da imprevisão é verificar uma situação fática em que a modificação do suporte, né, da equação econômica do contrato tenha se mudado de tal forma que não seria possível o cumprimento. Perceba que a indústria de álcool gel, os mercados, os hospitais, na verdade, eles passaram a ter uma pujança econômica diferente da. Então, isso, na verdade, faz parte da área, né? É uma circunstância, nesse ponto, dizer, porque o que é que eu ouvi? Eu vi isso, o pessoal do TRT da Quarta. Quando eu fiz a live com a Valdete, a gente trabalhou especificamente teoria da imprevisão e acordos judiciais, a live foi sobre isso, está lá disponível no meu canal no YouTube, né? Quando a gente trabalhou essa questão, eu disse, olha, se a gente for imaginar que o juiz pode, e eu acho que o juiz não pode, o
juiz pode ficar mudando valor de parcela, valor de acordo, assim, porque acha que a situação mudou, você vai respaldar um outro tipo de voluntarismo ou ativismo, que é justamente o cara dizer, não, agora que você está na pujança, você dividiu em 5 parcelas, agora você vai dividir em 3. Ou seja, como se você pudesse modificar a equação econômica em função de uma determinada situação. E não é isso. A lógica da teoria da imprevisão é pensar a priori na extinção da relação jurídica obrigacional, né, por uma onerosidade excessiva. A ideia de complementar valores, na lógica do direito civil, é justamente para manter o contrato. Na peculiaridade do acordo judicial, nós não podemos fazer isso, desconsiderar conjugado e voltar e retornar ao status quo ante e dizer, não, então agora vamos julgar o processo de novo. Não, não é isso. Nós temos um negócio jurídico que tem que ser cumprido na forma que se contém, né? Por isso, a lógica da inovação. Que aí, tanto eu e o Valdete, a gente concordava. Olha, é claro, é que eu dizia que aquilo era a aplicação da teoria da imprevisão como um mote para discutir. E Valdete dizia assim, não, isso sempre foi possível e é possível na própria iniciativa da parte. Ou seja, nessa circunstância, quando as partes discutem o próprio acordo que está sendo cumprido e estabelecem novas condições, estabelece-se aqui uma inovação objetiva, extinguindo a relação obrigacional anterior, e aí a gente segue em frente, porque é o que as partes pactuaram, o juiz só chancela. De certa forma, esse argumento, em tese dela, só estaria reforçando a natureza de inovação do próprio acordo, né? Entre as partes. Sim, claro, sem sombra de dúvidas. Exato. Mas eu acho que você foi muito feliz quando você falou dessa questão da área, mas você lembrou da questão da teoria da imprevisão e dessa coisa absolutamente inimaginável, né? Porque você falou da França, tem também a questão da Alemanha no pós-guerra, aquela inflação maluca que Sim. realmente trouxe onerosidade expressiva para todos os contratos e inviabilizou. Agora, pelo que você coloca, o que eu imagino é o seguinte, mesmo numa teoria da imprevisão, mesmo numa situação de pandemia como nós estamos de calamidade pública, ainda assim nós vamos ter que ver caso a caso. Então, tem que ver, por exemplo, uma empresa aérea de turismo, essa sim foi afetada, um outro nem tanto, ou mesmo dentro até um restaurante que ele pode ter se beneficiado com delivery, e um outro absolutamente fechado. E aí sim a gente vai ter que ver, mesmo sendo geral a pandemia, análise caso a caso. Né? A frase básica para a gente pensar num bordão para explicar isso é: a pandemia não deu um cheque em branco. A pandemia, como o pessoal não usa cheque mais, então, a pandemia não é um salvo-conduto para descumprir obrigações. As obrigações são feitas para ser cumpridas. Se não o forem, nós vamos analisar por que não o foram, e aí a teoria da imprevisão pode ser um elemento para amenizar a execução. Mas, a priori, se as partes não celebrarem um novo negócio jurídico para extinguir as obrigações anteriores, executa-se da forma como se contém. Professor, ainda que a gente considere a natureza jurídica da cláusula penal, no momento em que ela é inserida no acordo e esse acordo é homologado, isso não é um ato jurídico perfeito? Quer dizer, o juiz poderia ainda assim alterar ou para excluir ou diminuir essa cláusula penal? Bem, essa é a discussão que a gente vai falar sobre a cláusula penal. Sem sombra de dúvida, a cláusula penal é cláusula do negócio jurídico que foi instalado. Eu não tenho a menor sobrepálida de dúvida. A priori, ela vai ser executada. Agora, a gente precisa compreender justamente qual é a sua natureza jurídica. Porque nós temos como previsão legal específica. Cláusula penal pode ser objeto de modificação pelo magistrado quando ela se mostrar excessiva ou desrazoada. Então, nós estamos mostrando nessa circunstância que, de forma excepcional, e isso é o problema dessas decisões preta por ter, a pessoa acha que, porque pode discutir, ela já tem o direito de não executar a cláusula penal. Não, você não tem direito a nada, você tem direito a ser executado da forma que se contém. Agora, você quer negociar para verificar
O que pode é demonstrado efetivamente. Doutor, não estou aqui jogando barro na parede, a expressão baiana, para dizer, estou jogando verde. Não, não é isso. Eu estou mostrando que realmente a empresa parou. E aí é por isso que a gente descumpriu. Se o senhor puder relevar isso, aí é uma discussão que depende da formação do convencimento do magistrado. E aí, nessas circunstâncias fáticas, aplicação especificamente do Código Civil, dizer, não é sobrelevar, não é majorar ou reduzir a cláusula penal somente. É verificar que, nesse caso, torna-se, porque a lógica é perceber, se demonstra que o descumprimento se deu efetivamente, de forma inequívoca, por uma situação de força maior, você tem uma quebra do nexo causal. Essa é a lógica. Mas o que acontece? Só para passar no aspecto prático. Eu falo sobre isso. E os jurisdicionados ajuizam lá. Estou numa execução no processo meu, eu digo, doutor Pamplona, o senhor defende que cabe o afastamento da cláusula penal. Eu digo, não. Defino. Se você não me demonstrou que foi... Está achando que é simplesmente alegar que pós a pandemia tem prejuízo? Não. Vamos verificar isso, vamos analisar na mesa de audiência, vamos tentar negociar. Aí, negociando, muitas vezes a gente resolve a questão e aí não precisamos discutir isso. Eu devo ter afastado cláusula penal nessa pandemia, acho que em 2 casos só. São situações. Agora, é preciso dizer que esse ato que eu fiz não é um ato de arbitrariedade. É o que está respaldado em uma situação em que a atividade econômica toda parou. O indivíduo cumpriu o acordo. Simplesmente atrasou algumas parcelas, né? Mas cumpriu o acordo. Eu não tinha mais o que executar. Eu ia executar uma cláusula penal e deferir o tribunal manteve. Interessante, né? Quer dizer, e qual é a prova? Como é que eu faço a prova? Vai uma prova pelo setor? Literalmente? Pensar em cinema e teatro, por exemplo. A extinção da atividade econômica. Hã? Não, é que Perceba, não é teatro, porque não é fato notório, não. É para entender. Fato notório é a pandemia. Mas fato notório de que não está em atividade, não vai dizer, doutor, a empresa está parada. Está parada desde o dia tal. Eu tenho esses elementos. Eu tenho uma proibição. Em Salvador, por exemplo, houve proibição da atividade econômica. Doutor, nós não fizemos delivery. Doutor, nós não tínhamos condições. Ou seja, doutor, o senhor pode ir lá, pode fazer uma inspeção judicial, pode vir a parte contrária. Não houve resistência ao fato. A discussão é só sobre a tese. É preciso perceber nessa circunstância. Não é só... E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é no fato notório. Não é fato notório. Por quê? Porque o fato notório é quem está em pandemia. Mas é fato notório que mercados estão funcionando, que empresas de delivery estão, que o fabricante de álcool gel... Então, por exemplo, eu tive uma situação, e essa coisa de pensar em um despacho padrão para resolver isso, tive uma situação, meu diretor de secretaria fez lá um despacho da minha orientação sobre isso, só que não percebeu que o demandado era um hospital. Aí eu afastei. Não, peraí, rapaz, que é isso? É preciso analisar nessa circunstância. E não é por falta de solidariedade ao hospital. A atividade anterior e executei da mesma forma. Mas a força maior ela já não está em tese decretada pelo governo? Aí a circunstância, a força maior está decretada pelo governo. Sim, senhora. Inclusive, ele não quebraria o nexo de causalidade, nesse caso, para fins... Mas, doutora, a senhora vai me dizer que uma empresa de álcool gel, porque está vivendo uma situação que houve uma decretação de força maior pelo governo, não pode mais cumprir o acordo? Eu vou lhe dizer com todo o respeito, eu vou fazer o Bacenjude, agora Cisbacen, sem dó nem piedade. Entende? A lógica é perceber efetivamente o que é que está acontecendo. E aí, o que é que acontece? Aí, vamos dizer, às vezes um defeito da nossa própria atividade do profissional de direito. O papel bota qualquer coisa. O PJE bota qualquer coisa. Mas eu estou convencido, eu estou tratando, porque o processo parece um jogo.
E a gente fica, às vezes, torcendo que a parte contrária caia numa preclusão, coisa. O processo não é um jogo, parece um jogo, mas não é um jogo. Ali eu tenho patrimônio de alguém, ali eu tenho as esperanças de alguém, e ali eu tenho uma expectativa de efetivamente ganho. Por quê? Porque estamos todos na mesma tempestade. E, a priori, eu vou executar a sentença homologatória do acordo da forma que se contém. Precisa me demonstrar muito bem que é uma hipótese absolutamente excepcional de encerramento da atividade econômica. A empresa não funciona. A empresa não funciona. Vamos tentar utilizar essa argumentação na negociação. Se não der, sinceramente, bloqueio. Agora, a empresa fechou, não tem mais dinheiro, não dá para fazer nada, ótimo. Vamos ter mais uma execução frustrada. O que há é que, às vezes, principalmente os autores, às vezes, acham que dinheiro dá em árvores, né? Aí eu digo assim, porque o juiz manteve a execução, ele vai receber o dinheiro. Só vou achar dinheiro, só vou receber dinheiro se eu achar dinheiro. E, às vezes, não acho. Sim, não, eu acho perfeito, porque é isso, né? Os casos, exatamente a pergunta do Antônio Carlos, quer dizer, tem que haver uma análise concreta, caso a caso, quer dizer, as leis exatamente. Têm que ser interpretadas. Sem sombra de dúvida. E a teoria da imprevisão por si só não dá conta de tudo isso, né? Isso mesmo. A teoria. O grande lance é esse. A teoria da imprevisão não é salvo-conduto para descumprimento. Ótimo. Perfeito. Beleza? E quero dizer a todos e todas, mais uma vez, que estou disponível lá no Instagram, estou disponível também nos meus canais no YouTube. Aqui nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube do Cinza, que eu já estou inscrito, eu já me inscrevi aqui também. Agora eu quero que todo mundo se inscreva aí no canal do Cinza também e me inscreva também lá no canal Pamplona, no canal Papeando com Pamplona, que são os meus canais. Distribuo tudo isso, vou ver se baixo. Eu vou pedir para a doutora Larissa baixar também essa nossa live e eu coloco lá no canal Papeando com Pamplona. Estou à disposição, senão a gente se encontra em próxima oportunidade. É isso aí. Gisela, eu acho que mais esclarecedor que isso, impossível, né? Direto, sucinto, maravilhoso. E, Rodolfo, a gente só tem a agradecer você. Foi uma noite aí de puro aprendizado. Excelente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Conte comigo sempre. Você é o cara. E eu sou amigo do cara. Eu também concordo. Muitíssimo obrigada, professor. Foi um enorme prazer tê-lo aqui, uma grande honra. Obrigada às pessoas também que estão participando. Pessoal que está assistindo, tira uma foto da gente, poste aí nas redes sociais, marque o Cinza, marque aí a doutora Gisele, marque a doutora Aguiar, me marque, a gente se encontra. É isso aí. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.